Mateus capítulo 6, verso 24. Diz o texto da Sagrada Escritura: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas, ou a Mamon. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra, que ela é poderosa, ela é viva e ela é eficaz. Obrigado por esse culto, pelo momento de louvor e adoração. Obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja para ceiar, nos lembrarmos da morte e da ressurreição de Cristo. Que a tua graça, Senhor, esteja derramada sobre nós, sobre o nosso coração, a fim de transformá-lo e torná-lo cada dia mais redimido e parecido com o coração do Senhor. Pai, fala conosco, fala à nossa mente, ao nosso coração e transforma a nossa vida por meio da tua palavra. Meus irmãos, caminhando aqui com a nossa série sobre o coração, a raiz de tudo, nós estamos entrando aqui na quarta mensagem e queremos usar esse texto como referência de Mateus capítulo 6, verso 24, para progredir nesse entendimento do que seria, nas palavras bíblicas, de onde se procede todas as fontes da vida, que é o coração. Provérbios capítulo 4, verso 23, diz que é dele que procede as fontes da vida. E fazendo aqui uma recapitulação rápida, a gente está tratando sobre o coração e vendo como ele pode ser enganoso. A gente viu isso na primeira mensagem. Obrigado, meu amor. A serva do Senhor. A gente viu na primeira mensagem como ele pode ser enganoso. Na segunda mensagem, como esse coração enganoso consegue transformar algumas coisas em ídolos, inclusive algumas coisas legítimas. Na terceira mensagem, a gente viu como esses ídolos, quando eles são tolerados, eles podem endurecer gradualmente a nossa sensibilidade espiritual. E agora queremos compartilhar sobre o coração dividido, um estágio que é muito sutil, que pode entrar na nossa vida e a gente também dificilmente perceber esse estágio no coração, porque diferentemente do coração endurecido, que ou ele está insensível quando se trata de um coração não regenerado, ou muitas vezes perdeu a sensibilidade se tratando de um novo coração dado pelo Senhor, conforme Ezequiel. O coração dividido, ele se reconhece por aquele coração que ainda deseja Deus, ainda ama a Deus, mas ao mesmo tempo há uma concorrência nesse coração, na mesma intensidade por Deus, com outras coisas que não são Deus, outras coisas que inclusive são carnais, são naturais. O que a gente percebe quando nós estamos falando de um coração dividido, e o que nós vamos abordar inclusive hoje, que esse coração ele não está completo de consciência da presença de Deus. Então, nesse coração não há uma ausência plena de Deus, da presença de Deus, mas há dentro dele uma concorrência com outras coisas, há uma concorrência com outros amores, com outros senhores, conforme o texto bíblico nos apresenta aqui. E essa condição é uma condição espiritual muito difícil da gente diagnosticar quando nós já somos cristãos, porque ela vai se disfarçar de equilíbrio. Algumas vezes nós não vamos conseguir diagnosticar, porque os outros senhores que estão concorrendo com o Senhor vai se disfarçar de um aparente equilíbrio na vida cristã. Quando a gente cai nesse tipo de engano do coração, nós vamos encontrar aquele tipo de pessoa que ela não abandona Deus, ela não rejeita Deus, ela não vira as costas para Deus, mas ela tenta colocar Deus ao lado de outros senhores.
Ela tenta viver a vida cristã e a vida com Deus, mas ao mesmo tempo vivendo com outro Senhor, governando as suas escolhas, as suas decisões e até mesmo as suas emoções. Então, nesse dia de ceia, meus irmãos, o nosso propósito aqui como igreja, nessa mensagem, é tentar mostrar que a nossa luta na vida cristã não é apenas a nossa luta entre o bem e o mal, mas é uma luta entre aquilo que está ocupando o centro da nossa existência, que está ocupando o centro, o trono do nosso coração. Olhando para esse texto de Mateus, capítulo 6, a gente está aqui incluso, esse texto ele está no contexto do Sermão do Monte. Jesus está pregando ali no Sermão do Monte, e esse texto ele nos guia ali por esse sermão, onde Jesus ele fala sobre o reino de Deus. Ele começa a apresentar a estrutura do reino de Deus, os parâmetros, as diretrizes, os princípios do reino de Deus. Se você olhar para os versículos anteriores, Jesus vai falar sobre tesouros, Jesus vai falar sobre a condição dos olhos. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo terá luz; se os seus olhos forem maus, que grande trevas terás. Jesus vai falar sobre prioridades. Jesus vai falar sobre o caráter do cristão, bem-aventurados os humildes, os mansos. Ele vai falar sobre o caráter da vida cristã. E aí ele vai chegar aqui nesse texto onde a gente acabou de ler, falando sobre as riquezas, fazendo referência às riquezas. Mas o tema central do ensino aqui bíblico de Cristo não é o dinheiro em si, não é as riquezas, não é só o acúmulo. O princípio que Jesus quer nos ensinar, diante de todo o contexto do qual ele vem falando sobre o Sermão do Monte, é a lealdade a alguém, é a lealdade a um tipo de senhor, a um tipo de pessoa que está governando a nossa vida. Quando o Senhor menciona aqui as riquezas, o que ele simplesmente está fazendo é usando de um exemplo muito comum na vida daquelas pessoas. E esse exemplo comum é um exemplo de rivalidade espiritual daquela época, que vai atravessar inclusive os tempos. Ainda hoje as riquezas competem com o Senhor nos nossos dias. Não à toa que tem muita gente buscando isso em igreja, inclusive, buscando a prosperidade. Não é à toa que existe a teologia da prosperidade, porque é um tipo de senhor que quer governar a vida do ser humano. Mas o que torna o texto aqui tão profundo é que Jesus não diz que é difícil servir a dois senhores. Ele afirma para nós, inclusive, trazendo aqui para os nossos dias, que é impossível. É impossível a gente viver a vida cristã e a vida debaixo de uma liderança de um outro Senhor. O problema não está na nossa intensidade, mas o problema está em quem está governando o coração. O problema não está se a gente vive a vida cristã ou não. O problema é quem governa, inclusive, a nossa vida cristã. Porque Deus, ele não disputa o espaço do nosso coração com outros senhores. A adoração a Deus, por definição, exige centralidade. Inclusive o Senhor vai falar que o maior dos mandamentos é o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas. E sabe o que é engraçado, meus irmãos? É que quando a gente está vivendo essa vida dúbia, vivendo a vida cristã em concorrência com outro Senhor, o coração ele pode inclusive alternar a prioridade. Ora o Senhor pode estar no centro da nossa vida, ora pode ser um ídolo. Mas uma coisa é certa: o trono só pode ser ocupado por um Senhor. O trono só pode ser ocupado por uma pessoa apenas, por um Deus apenas.
Não há como esse trono ser governado por dois senhores ao mesmo tempo. Inclusive eu estou lendo um livro legal que a Letéia me emprestou, chama Generosidade, o segredo pleno da felicidade. Tem um trecho lá que eu tirei aqui para trazer para os irmãos, que diz o seguinte: só existe uma pessoa que não terá o seu coração, e esse alguém é você mesmo. O seu e o meu coração sempre será de alguém. A pergunta é: de quem ele é? Então o nosso coração nunca será de nós mesmos. Sempre ele será de uma outra pessoa, seja de Deus ou seja de um ídolo, seja de um outro Deus, falso Deus inclusive. Todos os dias há uma guerra pelo nosso coração acontecendo. Todos os dias existe alguém querendo governar o nosso coração. O texto bíblico vai mencionar que o nosso coração não pode ser governado por duas pessoas ao mesmo tempo, porque ou a gente vai agradar um, desagradar o outro, ou a gente vai adorar um e não vai adorar o outro. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse texto é que o coração dividido não é um coração que rejeita Deus, é um coração que coloca Deus em segundo plano. Uma das maiores ilusões espirituais nossas é acreditar que o oposto de idolatria é um tipo de ateísmo. E na realidade, a maioria dos ídolos bíblicos, eles iriam coexistir com alguma forma de adoração a Deus. A maioria das passagens bíblicas vão mostrar Israel, que é o povo de Deus ali, que percorre a Bíblia, pela narrativa bíblica, não um povo que abandona Deus completamente, mas um povo junto com reis que tentam trazer Deus para coexistir com outros deuses. Tentam adorar Deus, adorando na mesma adoração outros deuses. Se você ler atentamente a narrativa bíblica, você vai perceber que Israel raramente virava as costas para Deus de forma completa. O que eles tentavam é normalizar uma adoração com outros deuses. Eles tentavam adorar a Deus enquanto mantinham outros deuses próximos. Normalmente, isso nos ensina que o coração dividido não é um coração que substitui a Deus imediatamente, mas é um coração que tenta redistribuir essa adoração. É um coração que tenta amar a Deus e as outras coisas. É um coração que tenta redistribuir o seu desejo, o seu fervor. É um coração que tenta redistribuir a sua entrega. É um coração que tenta equilibrar os deuses no trono do seu coração. E Tiago nos traz uma reflexão importante, porque Tiago vai dizer para nós que o homem de ânimo dobre, ele não consegue conquistar nada. Um homem de coração dobre, ele é um homem instável em todos os seus caminhos. A palavra instável aqui, utilizada por Tiago, vai nos remeter a uma ideia de uma alma que está repartida entre lealdades concorrentes. E aí a gente precisa fazer uma pergunta honesta como cristãos: por que há tanta gente instável na vida da igreja? Por que há tanta ansiedade, mesmo no meio do povo de Deus? E talvez a resposta esteja num coração dividido. A grande questão para nós, meus irmãos, não é a falta de sinceridade em querer a Deus, em amar a Deus, em querer viver a vida da igreja. Mas a grande questão para nós é: será que há nessa vida cristã, na nossa vida cristã, que já nos dizemos cristãos, prioridades conflitantes, deuses conflitantes? O coração dividido, ele vai viver constantemente tentando conciliar aquilo que Deus pede com aquilo que nós não queremos entregar. É aquele tipo de negociação de Faraó. Não vai, mas adora a Deus, mas vá, mas fica mais perto.
E às vezes o nosso coração está exatamente desse jeito quando nos referimos ao reino de Deus, à vida da igreja, a sermos um corpo como Cristo. Não entrega, mas não tanto. Não faz, mas tentando equilibrar. Quando nós estamos tratando aqui da vida cristã, o maior concorrente de Deus, às vezes não é algo que é claramente maligno. Porque se for claramente maligno, eu e você que já somos cristãos, inclusive alguns de nós aqui já somos crentossauros, a gente vai rejeitar na hora, porque é maligno. Conhecemos a Bíblia, temos uma vida cristã já longa, mas às vezes, muitas vezes, o que é concorrente de Deus na vida de um cristão são coisas boas que assumiram um lugar de importância acima de Deus, um lugar de importância excessiva. Família é uma coisa boa, mas às vezes ela pode tomar um lugar que não pertence a ela ali no trono do coração. Trabalho, como apontou o pastor Levi aqui semana passada, a idolatria do trabalho. Ministério, como já contei aqui para os irmãos no meu próprio testemunho. Segurança financeira, às vezes pode tomar um lugar na nossa vida que não pertence a eles. Às vezes até mesmo sonhos legítimos pode ocupar um espaço que Deus nunca pretendeu dividir com Ele. O problema não é a gente possuir as coisas, o problema é essas coisas que às vezes são boas e legítimas possuir a nós. Possuir um lugar de importância e de governo, que essas coisas que são boas e legítimas acabam ocupando o lugar de Deus. E a maneira mais simples de nós avaliarmos e observar como essas coisas boas às vezes tomam um lugar de importância excessiva na nossa vida, é avaliar se elas têm um poder de influência maior do que a palavra de Deus e a vida de Deus na nossa vida. Quando nós estamos numa situação difícil, o que é que governa as nossas escolhas difíceis? É o que a Bíblia diz? É o que a Escritura diz? Ou são essas coisas que às vezes são boas e até mesmo legítimas? Se Deus olhar para a minha e para a sua agenda hoje, se Deus olhar para os nossos pensamentos hoje, se Deus pesar na balança as nossas preocupações, conseguiríamos identificar junto com Deus que Ele está ocupando o trono da nossa vida? Ou não? Poderíamos chegar à conclusão de que Ele está governando as nossas escolhas, os nossos passos? E olha, meus irmãos, não estou aqui para jogar pedra e nem acusar ninguém. Estou aqui com um espelho na minha frente. Porque se a gente olha para o contexto de Mateus, do que Cristo está falando aqui para chegar nesse versículo 24, a gente pode resumir isso em 3 questões básicas. Primeira questão: para onde estamos dirigindo o nosso apego? Porque no verso 19, Cristo vai dizer: não ajunteis tesouros sobre a terra. Então, para onde nós estamos dirigindo o nosso fervor, o nosso amor, o nosso apego? Segunda questão: para onde nós estamos dirigindo o nosso foco? Porque antes de chegar no versículo 24, no verso 22 e 23, ele diz: se os teus olhos forem bons, porém se os teus olhos forem maus, existem consequências para onde nós dirigimos o nosso foco. E aí a terceira questão básica é: para onde nós estamos dirigindo a nossa submissão? Aí sim Cristo chega no verso 24: não podeis servir. Quem é que nos possui? Hoje é ceia, hoje é tempo da gente refletir, hoje é tempo da gente ponderar. Quem é que nos possui? Quem governa? A quem nós nos dedicamos?
Porque quem nos possui, a quem nós nos dedicamos, será aquilo ou aquele para quem nós viveremos e serviremos. E que pode ser Deus ou pode ser qualquer outra coisa. Basta observar a nossa agenda. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto é que o coração dividido, ele produz um tipo de cansaço espiritual. Muitas pessoas elas acreditam que estão cansadas porque estão trabalhando demais, ou porque estão trabalhando e servindo a Deus ao mesmo tempo. Mas às vezes o que nos ocorre é que esse cansaço pode estar vindo justamente da tentativa de servir dois centros de gravidade que são opostos entre si ao mesmo tempo. O coração dividido, ele vai tentar puxar a nossa energia para esses dois senhores que estão tentando governar a nossa vida. E isso é o que produz o cansaço em nós. Um cansaço que não se consegue dormindo. Um cansaço que não se consegue desacelerando. Porque são duas gravidades opostas. São duas direções opostas. Uma parte está desejando agradar a Deus, a outra parte luta para preservar algo que não se quer perder. E é por isso que o Senhor vai dizer, lá em Mateus capítulo 11, sobre o seu fardo. Quando ele fala sobre o seu fardo, ele diz: tomem o meu jugo, tomem o meu fardo, porque ele é leve. Então, como que um cristão consegue andar com Cristo e estar cansado, esgotado ainda espiritualmente? Quando o seu coração está dividido. E essa divisão aqui, como eu falei, pode ser por coisas boas, como a gente pode colocar aqui várias outras coisas. Pode estar dividida entre perdão e mágoa, por exemplo. Ele sabe que precisa agradar a Deus perdoando, mas ele ainda nutre porque não quer abrir mão da mágoa. Em Ageu capítulo 1, meus irmãos, a gente tem um episódio na vida de Israel que também nos dá um exemplo muito claro desse cansaço. O texto bíblico vai dizer que o profeta dizendo: semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos farteis, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe no saco furado. Você já viveu esse tipo de experiência? Eu já. Onde você tem, a sua vida está uma bênção. Você tem comida, você tem bebida, você tem roupa, você tem dinheiro para comprar, para não passar necessidade, para comer o que quiser, vestir o que quiser, mas ainda assim ter uma insatisfação na vida. É isso aqui, é o que Deus está falando. E sabe o que é interessante? O contexto desse versículo é justamente um povo dividido, de coração dividido, porque eles esqueceram do reino de Deus. O contexto lá é esse: vocês estão construindo casas, vocês estão bem, vocês estão felizes, vocês semeiam, vocês recolhem, vocês comem, vocês bebem, vocês se vestem, recebem salário, mas estão insatisfeitos. Sabe por quê? Porque se esqueceram do reino de Deus. O problema não é o peso na vida cristã. O problema é você tentar conciliar vontades que são incompatíveis. A alma ela só vai encontrar descanso quando ela deixa de negociar entre dois senhores e passa a caminhar debaixo de um só governo, o reino de Deus. Por isso que no final do sermão aqui ele vai dizer: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. Às vezes há uma inquietação profunda na nossa alma, e essa inquietação frequentemente ela não é de uma ausência de Deus na nossa vida, mas é uma presença de dois senhores concorrentes, de dois amores concorrentes. E aí o coração ele começa a viver sob um tipo de tensão permanente. Ao mesmo tempo que quer amar e agradar a Deus, ele não quer se entregar completamente a esse Deus. Por causa talvez do equilíbrio,
Ele vive essa tensão, porque não há uma unidade na vontade dele com a do Senhor, mas há uma fragmentação. Quer viver para o Senhor, mas ao mesmo tempo viver para outras coisas. E antes da gente pedir força, talvez seja necessário a gente se perguntar o que está consumindo a nossa energia, o que está consumindo o nosso coração. Nós estamos cansados porque estamos carregando muitos pesos, que pode ocorrer de acordo com Hebreus 12, né? Hebreus 12 fala para a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé, nos desembaraçar de todo o peso e do pecado. Então existe um momento na nossa vida que existe mesmo peso, mas existe outro momento que não é peso, existe um outro momento em que existe um outro Senhor concorrendo com Deus. Em 2 Reis 6, um outro episódio interessante também, fala dos filhos dos profetas. Estavam construindo um lugar maior, um templo maior. E ali esses profetas estavam trabalhando, avançando, fazendo algo que era necessário, precisava mesmo construir um templo maior. E aí tem um episódio interessante que no meio da construção, um daqueles homens, ele perde o ferro do machado. Esse ferro ele cai na água e afunda. E aquele homem, ele fica com um cabo na mão, mas ele fica desesperado, porque aquele ferro era um ferro emprestado. Ele perdeu o que dava força para ele, para trabalhar. E essa cena, meus irmãos, ela pode falar muito ao nosso coração hoje. Porque, fazendo aqui uma alegoria, eu não quero torcer o texto nem distorcer, mas fazendo uma alegoria desse texto, às vezes é possível a gente estar no lugar certo, como esses homens estavam, fazendo a coisa certa, que era construir o templo, estavam trabalhando ali para o reino, mas sem o corte que fazia tudo avançar. É possível a gente manter a aparência, é possível a gente manter a rotina, é possível nós mantermos o movimento, mas no nosso coração algo se perdeu, porque esse coração começou a dividir espaço e governo com outro Deus. Algo caiu pelo caminho, remetendo aqui a Efésios lá em Apocalipse. O cabo sem o ferro, a única coisa que ele vai conseguir fazer é barulho, mas não vai conseguir fazer avançar a construção. E às vezes nós estamos na vida cristã, na igreja, da mesma forma. Nós estamos no lugar certo, nós temos a rotina, nós temos a disciplina, nós temos o movimento certo, mas sem o que nos dá força, sem o governo de Deus sobre o nosso coração. E aí sabe o que acontece com aquele que fica batendo só com o cabo, sem o que dá força? Cansaço. Porque o cabo não abre caminho, não produz resultado, não produz vida de Deus. O cabo às vezes é a estrutura, o cabo às vezes é a nossa rotina, é as nossas disciplinas espirituais, mas o ferro é o governo de Deus, é a graça de Deus, é o poder de Deus, é a vida de Deus, é o que de fato faz a diferença na minha e na sua vida, é o que nos mantém alegres, constantes, é o que abre caminho para as relações. Esse homem aqui nesse episódio poderia ter fingido, poderia continuar ali, poderia ter dado desculpa, mas o que esse homem faz? O que nós deveríamos fazer se nós estamos numa situação semelhante? Ele clama, ele fala: ai meu Senhor, ai meu Senhor. Ele reconhece que ele não é nada sem a força que faz abrir o caminho. Ele sabia que a força não era dele. E a mesma coisa a gente tem que aprender com esse homem. A igreja não é nossa, o chamado não é nosso, e a direção de Deus não é nossa, é tudo dele. Nós precisamos da graça dele, nós precisamos da direção de Deus,
Nós precisamos fazer as nossas escolhas em Deus, não com base nos nossos sentimentos e emoções. É por isso que a gente tem orado aqui, por isso que a gente tem jejuado, por isso que semana a semana a gente tem colocado lá no grupo, irmãos, estamos orando, porque nós estamos clamando a Deus para restaurar o que talvez se tornou mecânico para nós. É por isso que nós estamos nos esforçando, pedindo para Deus, Deus, devolve o machado. Deus, remove o cansaço. Só que para isso nós precisamos ser honestos e parar de carregar fardos e pesos que não são de Cristo. Precisamos ser honestos e olharmos para o nosso coração e observar se esse coração está dividido. E fazer isso, irmãos, não é fácil. Não é fácil. É difícil para todo cristão que já tem um tempo, já tem uma caminhada, reconhecer que talvez outro Deus passou a disputar o lugar do trono de Deus na nossa vida. Se você está em conflito com isso, como eu estou, alegre-se. Porque esse é o nosso terceiro ponto de reflexão. O conflito é sinal que Deus está querendo reorganizar os nossos amores. Muitos cristãos, eles se frustram por causa desse conflito. Eles imaginam que chegar à maturidade cristã é não lutar mais. Mas Paulo, ele vai ensinar para nós lá em Gálatas capítulo 5, que há uma batalha contínua entre carne e espírito. E a presença da luta na nossa vida nem sempre é um sinal de que nós estamos sendo derrotados. Pelo contrário, muitas vezes é evidência de que a nossa vida espiritual está ativa. É evidência de que Deus está reorganizando o nosso coração. Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 5, ele vai demonstrar os frutos do Espírito e os frutos da carne. E deixa eu te contar um segredo aqui. Carne não converte. Isso aqui, ó, ela não dobra. É a oração lá do pecador no batismo, né? Achei que o velho homem morreu lá nas águas, mas descobri que o miserável sabe nadar. A carne não converte, meus irmãos. Observe lá e você vai ver as obras da carne. E Paulo nos ensina que só se vence a carne sendo cheio do Espírito. Não tem outro jeito. Não existe outra forma. A carne é uma aliada desses senhores que querem concorrer com o governo do nosso coração, que querem concorrer com Deus. Então a gente tem que estar contente com esses conflitos. Inclusive Chesterton vai dizer que Jesus, ele prometeu 3 coisas aos seus discípulos: que a gente seria completamente destemido, que nós seríamos absurdamente felizes e que a gente teria problema constante. Quem quer caminhar com o Senhor ainda? Então, quando o conflito ele deixa de fazer parte da nossa vida, aí sim a gente tem que estar em alerta. Porque quando o conflito deixa de fazer parte da nossa experiência cristã, inclusive esse conflito de querer agradar a Deus, pode ser que a gente entre num estágio como entrou a igreja de Laodiceia, na mornidão. E Cristo só está do lado de fora, tentando batendo na porta e tentando entrar. Nancy Pearce, ela vai argumentar que o coração humano, ele sempre está procurando um princípio unificador para a vida. E ela diz o seguinte: quando Deus deixa de ocupar esse lugar, nós passamos a construir a nossa identidade em áreas que são fragmentadas: carreira, relacionamento, sucesso, segurança ou aprovação. Em outras palavras, carne. Como o pastor Levi disse aqui, a gente passa a viver e a querer construir a nossa identidade por um fragmento da vida e não por aquilo que Deus disse. E isso é o resultado de uma alma dividida.
de uma alma que tenta ser leal a múltiplos senhores. A maturidade cristã, meus irmãos, ela só acontece quando o Evangelho deixa de fazer parte apenas de uma área de nossa vida e passa a ser a lente pela qual todas as outras áreas são interpretadas e organizadas. E é muito fácil nós passarmos a vida cristã e em algum momento deixarmos de olhar a vida pelas lentes do Evangelho. Haja vista tantas pessoas que às vezes elas caem em filosofias, ideologias, porque passaram a olhar a vida por esses prismas e não mais pelo Evangelho. Passaram a olhar inclusive o Evangelho pela ideologia, pelo idealismo. E o que Deus quer curar em nós não é um coração dividido. Deus quer remover os outros amores. E a forma como Ele faz isso é apresentando para nós uma beleza que é superior. Quem é essa beleza? Cristo, do qual a gente vai ceiar hoje. Ele deve ser nosso maior objeto de adoração. Ele deve ser o objeto de maior devoção, de tempo, de entrega, de sacrifício. A verdadeira mudança na nossa vida só ocorre quando esse coração corrupto, como diz a Escritura, descobre aquilo que nós buscamos em outros lugares, descobre a paz que reside na plenitude de Deus, que está no corpo de Cristo. Em vez de nós perguntarmos essa manhã o que nós precisamos abandonar, talvez a gente precise perguntar o que a gente pode contemplar mais profundamente em Cristo hoje. O que tem capturado mais a nossa admiração hoje? É a glória de Deus ou ainda é as promessas vazias desse mundo caído, desse sistema corrompido? Porque Deus não quer ser apenas a nossa prioridade, Deus quer ser o centro da nossa existência. E aqui a gente chega no último ponto. Existe uma diferença importante para nós entre colocar Deus em primeiro lugar e colocá-lo no centro da nossa vida. Muitas vezes a gente imagina Deus como um item que precisa ser um item mais importante de uma lista de coisas da nossa vida. Mas a visão bíblica, meus irmãos, e a visão profunda da Escritura vai nos apresentar Deus não como um item de prioridade numa lista, vai nos apresentar Deus como o centro pelo qual todas as outras áreas vão encontrar significado. É a partir de Deus que a gente encontra significado na família, é a partir de Deus que a gente encontra significado no trabalho, é a partir de Deus que nós encontramos significado na igreja, inclusive. Porque se Deus for apenas o primeiro, em algum momento da minha vida e da sua vida, Ele vai se tornar secundário. Quando a gente coloca Deus como um item numa lista, em algum momento Ele vai passar para debaixo de outra coisa, que a gente vai considerar mais importante naquele momento de vida. Mas se Deus passa a ser o centro de toda a nossa vida, então é a partir desse centro que eu passo a viver e a observar a vida. É a partir dele. Esse é o centro da teologia de Paulo lá em Colossenses capítulo 1, que vai dizer, que vai afirmar que por meio de Cristo todas as outras coisas subsistem. Isso significa que trabalho, família, ministério, descanso, dinheiro, relações, inclusive os nossos sonhos, só encontram um lugar correto na nossa vida a partir de Deus. É a partir dele. Todas essas outras coisas vão orbitar ao redor de Deus. Agora, o que acontece com o coração dividido? O coração dividido vai tentar colocar Deus numa lista. Mas na hora que o trabalho for mais importante, Deus passa para o segundo lugar. O coração dividido vai tentar colocar a família, Deus na lista. Mas na hora que a família for mais importante,
Deus passa para o segundo estágio, para o segundo plano. Quando o descanso for mais importante, Deus passa para o segundo plano. Meu irmão e minha irmã, se Deus não bagunça a minha e a sua agenda, tem algo errado na nossa vida. Falava com o Fernando, a gente foi comer uma cenoura lá no Fernando. né, Jennifer? A gente estava lá na sexta-feira fazendo uma comunhão, e a gente estava falando sobre isso, sobre o esforço de se encontrar, o esforço de estar junto, porque essa é a verdadeira vida do reino de Deus, comunhão, vida plena. E aí ele estava contando de um cara lá em Minas, né, que ele dormia às 7 e acordava às 3, falava assim, é eu, hein? Esse aí sou eu, esse cara sou eu. Do esforço, às vezes, de abrir mão, às vezes, dessa rotina para estar junto. Malcolm Morton, ele vai argumentar que o Evangelho, ele não é apenas uma mensagem para acrescentarmos à vida, mas é uma realidade a partir de qual toda a nossa vida passa a ser compreendida. Então, às vezes, o Evangelho vai bagunçar a nossa agenda, vai bagunçar os nossos planos, os nossos alvos, os nossos objetivos. Porque a partir do Evangelho é que a nossa vida vai orbitar. É a partir dele. Quando Cristo ele ocupa apenas um compartimento da nossa existência, inevitavelmente o coração vai ficar dividido. Vai surgir conflitos de lealdade. Mas quando Cristo se torna o centro, qualquer outra coisa, seja trabalho, família, recursos, ministério, igreja, sonhos, eles vão deixar de competir entre si, porque passarão a ser redimidos e encontrar significado no Evangelho, em Deus, a partir dele. Quando Cristo é o centro, as outras áreas, elas não vão desaparecer, mas elas vão ser redimidas, elas vão ser bagunçadas. O trabalho deixa de ser um ídolo para se tornar vocação. Eu não vou escolher mais o trabalho pelo que ele me paga, mas por aquilo que Deus me deu, o dom que Deus me deu. O dinheiro, ele deixa de ser o Senhor e passa a ser uma ferramenta. Os relacionamentos, eles deixam de ser fonte de identidade para se tornar uma expressão da graça e do cuidado de Deus conosco. Então não tente apenas adicionar Deus à sua vida. Nessa manhã, reflita, e mais do que refletir, permita que Deus reorganize talvez a sua vida ao redor da presença dEle. Deus não pode ser apenas uma prioridade na nossa vida, porque se for outra coisa, vai tentar concorrer com Ele e dar sentido à nossa vida a partir dela. E para a gente concluir, uma forma bem simples e prática da gente identificar se Deus tem sido o centro da nossa existência é encontrado aqui mesmo no versículo 24 de Mateus. Aliás, versículos posteriores de Mateus 6. O Senhor vai concluir falando sobre a ansiedade. Após ele falar sobre os dois senhores, ele vai dizer: não andeis ansiosos. Ansiedade. E aí a pergunta honesta para nós hoje: o que tem causado ansiedade no meu e no seu coração, meus irmãos? Porque talvez isso seja a fonte do seu coração dividido. Sabe o que é interessante? O Senhor vai falar ainda sobre ansiedade com coisas básicas, que é aquilo que nós meditamos ali, que nós trouxemos em Ageu, capítulo 1, verso 6. Nossa vida está boa, Deus tem provido, Deus tem sustentado, mas ainda assim a gente está ansioso. Com o que come, com o que bebe, com o governo, com quem vai ser presidente. E uma das coisas que a ansiedade faz
é que ela substitui a nossa busca. Porque Jesus vai concluir ali no verso 33, buscai, pois, primeiro o reino de Deus. A ansiedade substitui a nossa busca. Em vez de buscar o reino, a gente está buscando outras coisas, porque essas outras coisas tomaram um governo da nossa vida, do qual não pertence a elas, pertence a Deus. O coração dividido é uma das coisas espirituais mais comuns que pode acontecer na vida de um cristão sincero. Mas ela não nasce de uma rejeição a Deus. Nasce dessa tentativa de compartilhar o trono com outras coisas que pertencem exclusivamente a Deus. E a boa notícia para nós, a boa notícia do Evangelho, é que Deus não nos chama por uma vida compartilhada. Deus nos chama por uma vida integral com Cristo. Deus nos chama para viver para Ele. Por isso que o texto bíblico de Provérbios vai dizer: filho meu, dá-me o teu coração. Porque o nosso coração pode ser entregue para outras coisas. Por isso que Deus pede: dá-me. Paulo vai dizer para a gente entronizar a Cristo no nosso coração. Quando isso acontece, é a partir dele que os demais amores são reorganizados. A verdadeira liberdade, ela não acontece quando a gente tenta equilibrar Deus com o mundo. Ela acontece quando a gente descobre que Cristo é infinitamente melhor do que tudo aquilo que está tentando competir com a nossa devoção. A verdadeira liberdade só existe quando nós nos livramos desse peso, dessa ansiedade que outros deuses produzem na nossa vida. É quando a gente escolhe, de fato, amar e servir a Deus acima de todas as coisas. O nosso objetivo, por toda a nossa existência, eu estou falando isso não como uma palavra para hoje, mas para que de fato eu e você guardemos isso no coração, porque haverá momentos em que outros deuses, outras coisas, inclusive legítimas, irão concorrer com o nosso coração, e o nosso objetivo não é ter Deus como parte da vida, é ter a vida organizada a partir de Deus. Tudo passa por Deus. Nossas escolhas de vocação, de família, de trabalho, de igreja, de relacionamento, passam por Ele. É Ele, através dEle, através da vida dEle, do Evangelho dEle, que eu passo a organizar e viver a minha vida. E se você quer isso, meu irmão e minha irmã, como eu espero que você queira, feche os seus olhos, curve a sua cabeça nessa manhã. Que o Senhor revele as áreas onde o nosso coração está dividido nessa manhã.